o Goiás perdeu mais esse jogo dentro de casa. Ontem, na análise do jogo, eu não sei se foi ontem ou hoje, só eu olhando o horário lá para eu saber, mas é naquela virada ali. Foi a hora que eu gravei o vídeo. E hoje eu falei aqui também, Carlão, mas eu queria ver a opinião de vocês, né? Aqui não é um canal, não é um monólogo. Esse canal aqui nunca foi a ideia de ser um monólogo. Eu tenho para mim, Carlão, que o principal, assim, ó, eu mudei uma posição minha, por exemplo. Eu tinha convicção de que o Mancini era o melhor para encerrar o campeonato. Eu agora não tenho essa convicção mais. Eu não consigo ver o Goiás reagindo, assim, indícios que o Goiás vai reagir com o Mancini, e também não sei se esse elenco do Goiás reagiria com outro. E eu vou explicar aqui para vocês o porquê. Eu estou muito convencido de que esse elenco do Goiás, psicologicamente, é fraco. Em jogos de carga emocional grande, ele não dá conta. E vou dar exemplos, não só da Série B. Pega os mata-matas que o Goiás fez nesse ano. Todos eles com desempenho ruim. Independente se o Goiás classificou ou não classificou, o desempenho foi ruim. Ruim contra o craque de Catalão. Ruim. Precisou dos pênaltis para classificar. Ruim contra o Brasiliense. Precisou dos pênaltis para classificar. Ruim contra o Vila, na semifinal do Campeonato Goiano. Ruim contra o Paysandu, em que o Goiás dessa vez foi para os pênaltis, mas perdeu, ao contrário das outras duas que ele ganhou. Então, todos os mata-matas, que era um jogo. Eu não vou contar, gente, torcedor, eu sei que teve, mas eu não vou contar o mata-mata contra a União de Rondonópolis, eu não vou contar o mata-mata contra o Rio Branco, tá? Esse eu não vou contar, porque assim, eu acho que é muito descabido. Mas aqueles que teve algum tipo de emoção, algum tipo de dúvida, o Goiás não deu conta jogar bem, em nenhum. Em jogos dessa Série B, eu não estou falando de jogo difícil, tá, gente? O jogo com o adversário era muito bom, por exemplo, o Goiás ganhou do Atlético lá em Curitiba, ganhou do Atlético dentro do Osceola, por exemplo, também. Mas em jogos que tinham uma carga emocional pesada, em que a cobrança era muito grande, o Goiás também não deu conta e bem. Ele não foi bem contra o Vila, com a carga emocional muito pesada. Ele veio jogar com o Paysandu aqui numa carga emocional muito pesada, ele não foi bem. Ele jogou contra o Coritiba em Curitiba numa carga emocional muito pesada, ele não foi bem. Esse jogo de ontem era um jogo que tinha uma carga também emocional muito pesada, ele não foi bem também. Então, para mim, esse time ele tem um seríssimo esse elenco, um seríssimo problema com jogos que exige psicologicamente. E por que que isso é muito preocupante? Porque o que mais vai ter nessa reta final é cobrança. E o elenco do Goiás, ele não responde bem na cobrança. Isso é igual pessoa. Tem pessoa que você cobra ela desmorona, ela derrete assim ó, na sua frente. E tem pessoa que você cobra ela cresce, ela fica grande, ela melhora. E o elenco do Goiás, o torcedor fica numa situação muito, muito complicada, sabe? Porque o elenco do Goiás é um elenco depressivo, Carlão. O torcedor, fica com raiva, aí fica mesmo. Se ele Se ele não fala nada, fica parecendo que tá tudo bem, que dentro do Goiás não tem ninguém para cobrar. E se ele bate, ele chora. Entendeu? Então, assim, é difícil você lidar com o elenco do Goiás, porque se você ficar calado, ele não reage, e se você bater, ele chora. Mas essa é a minha visão que eu tenho desse elenco, que ficou para mim muito consolidado. Mas eu queria ouvir você também a respeito de qual é o maior problema do Goiás, vamos dizer assim. A gente sabe que tem outros, mas qual o maior problema? Por quê? Porque eu acho que nesse momento você tem que atacar o maior problema. Não tem como você atacar 10 problemas de uma vez, não tem nem tempo para isso. Então você ataca o maior. E eu queria ouvir de você qual é, na sua visão, este maior problema. O Gerli, Ana e Gader, eu me recordo aqui que eu já falava isso quando a entrevista pré-jogo do jogo contra o Vila lá no Oba, e eu fiquei indignado com a questão do Messias, rapaz, eu tava me dando até trava na cabeça de tanto que eu tenho falado sobre a postura mental do time do Goiás. Ele não acerta, ele não consegue sair bem em nenhuma decisão. Você já apontou isso aqui, já falou, e eu tô cansado de falar isso. É o coach que vai resolver? Não é o coach que vai resolver. Esse time não dá conta. Entendeu? Então, se você não mudar a forma de jogar, eles não vão obedecer. Você tem que pegar, como é que eu vou dizer para você? Você tem que pegar igual animal, assim, ó.
e adestrar mesmo, para ele saber só ir ali, pegar o graveto e voltar em troca de um biscoitinho, de um agrado, entendeu? Tem que ter uma pessoa para fazer isso. Essa pessoa é quem? É o técnico. O Mancini vai fazer? Não vai. O Mancini não vai abrir mão do 4-3-3 dele. Nós estamos perdendo, o cara tira um zagueiro, bota um volante. Ó, o maior problema do Goiás hoje é quem comanda o time na beirada do campo. Esse, para mim, é o maior problema. O time é fraco mentalmente, o time não sabe decidir, mas o time tem que ser o mais simples possível dentro de campo. Você não pode dobrar 2 laterais, inventar moda. O Lepo estava jogando bem, com toda a limitação do lado dele. Ele vai e volta de novo o cara pro lado errado, para justificar o Moraes, o melhor atacante dele, né? Que foi ele falou na entrevista, né? O que mais rende, para insistir com o Moraes lá, né? Coitado, o Jajá foi o único que destoou ali. O Jean Carlos foi o único que destoou positivamente ali, né? O Tadeu fez 3 grandes defesas, até comentamos ali, né? Que foi na minha frente uma delas, e depois falha no gol, né? Então, assim, se o cara não enxergar o time dele, a limitação do time dele, ele vai até o final desse jeito. Então, Mancini, cara, depois da reunião de ontem, Gerli, não sei o que chegou para mim, o que a gente pôde apurar, é que se os caras não tirar o Mancini, não vai. Só que não tá achando ninguém para assumir a barca. Não tá achando ninguém para assumir a barca. Entendeu? Eu vou mais longe ainda. É porque a gente não tem mais aquele cara do Sub-20 que era bom. Como é que é o nome dele? Márcio, né? Que deu conta de subir do Sub-20. Não tem mais o Glauber. Você lembra, não tem Carlão? Mais o Glauber. Em 21, Goiás fez essa modificação. Restavam 6 jogos para o fim. O Goiás demite o Marcelo Cabo e o Glauber é que complementa aquela campanha. Era isso mesmo. Por mim, colocava um técnico interino. É que o Goiás não tem esse cara no time mais, no clube mais. Mas eu colocava um interino qualquer, que fosse para ele falar assim, ó, e aí, jogador, o que vocês querem que faz? Não, nós queremos isso aqui, queremos que o Rato joga lá na frente, ou então que o Rato tá dando problema, fica de fora, e é isso que nós queremos, que a gente vai dar conta. Entendeu? Porque com o Mancini não vai dar certo mais, bicho. Não vai dar certo. É difícil, sabe? Você chega aí, o Wellington Matheus entra. É falta de respeito com a gente que tá lá na arquibancada, sinceramente. Falta de respeito. Então, para você, assim, trazendo de maneira bem sintetizada, Carlão, o maior problema hoje é o Mancini. É o Mancini. O maior problema hoje é o Mancini. Para mim é o Mancini. Ele não dá conta de fazer mais nada com esse time, é teimoso. E você, Gada? Eu trouxe aqui a questão psicológica, que para mim é o maior problema. O Carlão trouxe que o maior problema não que a gente não considere os outros problemas, nós estamos falando do maior. Para mim, a questão psicológica, para o Carlão é a questão do Mancini. E para você? Gerli, falar real para você, viu? Todos esses problemas aí são talvez um reflexo. Aliás, o problema que eu vou falar é um reflexo de tudo isso. Para mim, o maior problema que eu vi ontem foi a falta de entendimento dos jogadores da realidade na qual eles estão, sabe? Vamos pensar o seguinte, gente. Você está falando do Goiás, que é um clube que foi, por muitos e muitos anos, tradicionalíssimo no futebol brasileiro na Série A, clube que sempre despontou como uma equipe que revela muitos jogadores, que traz muitos jogadores para o mercado nacional de futebol, que trouxe jogadores emblemáticos para o futebol brasileiro. A gente pode listar N jogadores aqui. Você está falando de um clube que dá a estrutura para o jogador fazer aquilo que ele precisa, ele só precisa jogar, só precisa treinar, ele treina num lugar confortabilíssimo, a estrutura de administração confortável, salários pagos em dia, tudo certinho. Tá lá, ó. Estrutura excelente. Você está falando de um clube que está no G4. Tá no G4. Não é que ele tá saindo, não é que se ele perdesse ele saía. Não.
ele tá no G4. Você tá falando de um... Voltou? Foi de Voltou. Mancini aí sua entrevista. Só. Tô falando de um clube, cara, cuja torcida vai empurrar o time sempre que ele mostrar aquilo que deve ser mostrado em campo. Então você tem todos os ingredientes para você desempenhar muito bem o seu trabalho em campo. E sabe o que eu vi ontem, Gerli, Ana e Carlão, e você, torcedor que tá aqui? Eu vi ontem um time sem alma, saca? Um time sem raça. Carlão, me lembra aqui, se você lembrar, você estava no estádio, me lembra uma dividida que o Goiás ganhou. Um pé de ferro, que o Goiás saiu ali, dominando a bola e partiu para o ataque. Me lembra uma bola interceptada, sabe? Um avanço defensivo. Me lembra um momento em que o meio de campo conseguiu sufocar na marcação, mesmo que não roubasse a bola. Sabe o que eu vi ontem, Gerli? Eu vi falta de raça, falta de interesse com o próprio time. Parecia muito mais que o Goiás, como o próprio Mancini falou na coletiva, parecia que o Goiás estava no Z4, jogando lá na Serrinha, sabe? Eu vi um time de Z4 jogando ontem. E um time de Z4, detalhe, jogando fora de casa. Porque a pressão estava no Goiás, não estava no adversário. E eu nem culpo o torcedor, sabe? Perdão, pode falar, Gader, vocês que são melhores que eu aí na memória, você se lembra de uma vez que o Goiás subiu as linhas daquele jeito, desesperadamente, e que deu certo? E o Goiás foi lá e fez o gol, virou o jogo? Eu não lembro. Não tem, cara. Contra o Cuiabá deu certo, né? Contra o Cuiabá, quando o Cuiabá empata o jogo, o Goiás subiu bem as suas linhas e chegou o segundo gol naquele dia. Sim, bem lembrado. Mas ainda assim, Gerli, mesmo quando subia as linhas, havia uma pequena compactação. Você via o ataque e o meio de campo mais próximos. Ontem, eu vi o ataque lá na área, o meio de campo à frente da linha do meio de campo e o buraco. Tantas vezes eu vi os jogadores do CRB saindo em 3 contra 2, em 4 contra 3, várias vezes. Mas o que eu mais vi ontem foi uma falta de perspectiva, sabe? Um time que não tinha brio, não tinha sangue nas veias correndo, não tinha raça, sabe? E não tinha força de vontade para jogar o jogo. Para mim, o Goiás, em alguns momentos, até teve um comentário lá no meu vídeo de análise, eu achei muito engraçado, inclusive, que o Goiás parece que se arrependeu de ter feito gol. Saca? Foi um negócio assim, fora da realidade. Porque o time faz um gol com 1 minuto, você vai ter o controle do jogo, o adversário vai sair pro desespero, sabe? Você vai controlar ali o meio de campo, toca a bola, deixa o adversário correr atrás da bola. Não. Goiás ficou totalmente recuado e não me veio o Mancini falar que ele gritou para os jogadores que era para subir as linhas, porque eu prestei bastante atenção. E o Mancini estava o tempo todo, quase todo assim, ó. Carlão estava lá. Carlão viu. Como é que o Mancini estava? Tava gesticulando na beira do campo? Eu não vi. Como sempre, gélido, então, pálido. Mas na sua visão, assim, na sua visão, assim, o Mancini é o maior problema do Goiás hoje? Porque todas essas situações que você está citando, situações táticas, né? A questão das linhas, a questão do comportamento do Mancini ali na beira do campo, é ele o maior problema? Cara, eu acho que não. Ele é um grande problema, mas eu não diria nem que ele é o maior. Eu acho que o maior problema, Gerli, é o contexto geral. É todo, sabe? É uma coisa englobada. Porque essa moleza do time do Goiás, ela vem lá de cima. Ela vem da diretoria, passa pelo Andrino, passa pelo Mancini e chega até nos jogadores. Não tem ninguém ali para dar uma sacudida nos jogadores, sabe? Para dar uma enquadrada. Não tem, cara. E aí os caras ficam sem raça, ficam sem vontade. Então, para mim, o problema é institucional, sabe? O problema está muito além só do Mancini ou só do Andrino. É todo o contexto. O problema maior do Goiás é institucional. Esse é o maior problema. E para você, Ana? Nós já temos aqui 3 problemas diferentes, como principais. O institucional, alegado pelo Gader, o psicológico, alegado por mim, e o Carlão Mancini. E o seu?
Gerli, é complicado, né? Porque eu vejo uma soma de problemas. Você quer o problema do Goiás desta Série B ou o problema do Goiás de maneira geral? O problema é que coloca em risco o acesso do Goiás. O problema que coloca em risco o acesso do Goiás, eu vou no emocional, Só que o emocional passa muito por várias situações, e aí entra em uma decisão que foi tomada, vocês me ajudam em lembrar a data, dezembro de 2023, quando o Estatuto do Goiás muda e o clube passa a não ter mais presidente executivo. O clube não tem mais presidente executivo. Teoricamente, quem manda no clube, né? Manda entre muitas aspas, é o conselho administrativo, que tem um diretor executivo para questões financeiras, e tem um diretor de futebol que precisa responder a quem? Até agora eu tenho dificuldade, passou 2 anos, eu tenho dificuldade de entender todo esse processo. E aí, vamos aí. 2024 foi a adaptação desse novo estatuto. Foi de grande dificuldade. 2025 era para ele estar em andamento. Novamente não deu certo. Gente, o Goiás parece. Ontem eu tenho uma analogia perfeita para isso, mas eu não posso falar porque o horário não permite. Mas a que eu posso é casa com 4 crianças sem a mãe presente. Não tem a mãe ali para puxar a orelha, para dar tapa, para, sabe, para corrigir, para fazer a comida. Entregaram as chaves do Goiás para o diretor de futebol, que é um funcionário, para o técnico, que é um funcionário. O Mancini chegou com o status de salvador da pátria, com o status de que resolveria tudo. O Andrino também, o Andrino na coletiva não soube responder, Gerli, para quem que ele, a quem ele responde. Se ele for mandado embora, quem que vai dar o aviso que ele foi mandado embora? Gente, que loucura é essa? Que ponto chegou? E como que vocês acham que isso chega para o grupo de jogadores? Ontem, né, o Tadeu concedeu entrevista. Aí hoje, o Rafael Bessa, da Rádio Bandeirantes, também da TV Serra Dourada, ele detalhou como que foi isso. E eu fiquei assim, eu falei, não é possível. Ele disse que os jogadores saíram, não estava previsto nenhuma entrevista. O Tadeu passa e, obviamente, todos os repórteres ficam encarando o Tadeu. O Tadeu encarou eles de volta, os repórteres encararam o Tadeu. Até que o Tadeu para ali no meio da zona mista e fala: Não, eu vou atender vocês, vem cá. Chamou todo mundo, chamou os repórteres e falou: a gente vai ficar aqui a noite toda, eu vou atender todo mundo. E tanto é que a entrevista do Tadeu dura muito tempo. Ele responde todo mundo. Olha o nível que o clube chegou, gente. Isso é inadmissível. E aí chega pro Wagner Mancini, pro Andrino. Quem que cobra eles? Teoricamente, nesse novo estatuto, o presidente deliberativo do Conselho Deliberativo não tem poder de cobrança. Não tem. É o Conselho Administrativo. O Conselho Administrativo do clube nunca deu uma entrevista. Uma. Você não conhece o rosto, não conhece o que eles pensam. Então, quem manda na casa é o funcionário. Quem manda na casa é um funcionário. A casa que um funcionário manda jamais vai para frente. Cara, o funcionário, obviamente, ele vai tirar o pé. Tem dia que ele não vai estar bem, não vai ter aquele reforço, não vai ter aquele apoio. Por isso que o time do Goiás não tem esse ânimo, como o Gerleder falou, é um time depressivo. É óbvio, entrou em todos os clássicos depressivo, porque não sabe o peso de um clássico. Gerli, isso aí 3 pessoas falaram, eu posso nomear. E aí eu puxei aqui no nosso histórico de conversa, Bate, o Patrick nos envia o vídeo do Andrino chegando no estádio Ailê Pinheiro, no Inferno Verde, que foi feito pela torcida, 8 horas, 8h12 mais ou menos, porque foi o tempo da internet dele. O Lucas Andrino chegou para aquele jogo, que seria 9h30, às 8 horas. Cara, é absurdo. Toda a pré-eleição já tinha acontecido, toda a vivência com os jogadores já tinha acontecido com a comissão técnica. Ele é o diretor de futebol.
Não dá. Então, se por que que o Goiás está nessa fase anêmica? É por isso. As chaves do cofre estão nas mãos erradas. O Goiás não tem quem manda no clube. E quem manda, gente, não é ditador, não. Se é uma instituição, ele precisa de um presidente ou de alguém que você bate o olho. Não, aquele ali resolve o problema. O Andrino, na coletiva, não soube responder se ele for mandado embora, qual vai ser o número que vai apitar na tela dele. De fato, assim, ó, só para complementar aqui, de fato, quem manda é quem está mandando, mas não está querendo fazer, é o Paulo Rogério, presidente do Conselho Deliberativo. Ontem ficaram lá com outros dirigentes, Joaquim, até 2 horas da manhã em reunião com o Andrino, né? E para chegar à seguinte conclusão: não vamos fazer nada, né? Pois então, Carlão. Não, desculpa. Não, assim, o Joaquim, eu tenho um respeito enorme por ele. Ele sempre me tratou muito bem. É um cara fez parte do Conselho Fiscal do Goiás, era presidente do Conselho Fiscal. Mas nesse momento, além de ser conselheiro, ele tem algum cargo? Não. Por isso E que eu tô por que falando, o clube é bagunçado. que- E quem manda é os dois. São 2 conselheiros, o presidente do conselho e ele. Então, o clube é bagunçado mesmo. E daqui a pouco vem uma mudança de estatuto aí para acochambrar esse negócio, entendeu? Você tem toda a razão, o clube é uma Mas, bagunça. assim, eu acho que se a gente pegar, Carlão, eu acho que se a gente pegar no pé da letra, é exatamente como vocês estão falando. A gente pegar formalmente. É desse jeito que vocês estão falando. Só que você tem o formal e você tem o fato. Como é que funciona? Para mim, esse modelo que o Goiás usa agora, que eu não gosto, diga-se de passagem, mas também eu não gostava do modelo anterior. E vou citar o porquê, assim, o modelo histórico. Porque para mim é o mesmo modelo. O que mudou, o que é que mudou entre o modelo antigo ali dos anos 90, anos 2000, para esse modelo de agora? O que mudou é o cara que fica na frente. Lá atrás era um abnegado, agora é um contratado. Teve essa mudança. Lá atrás era um abnegado, era o Rubens Brandão, era o Pedro Goulart, era o João Gualberto, eram abnegados. Não eram eles que mandavam no clube, mas eram eles que estavam lá. Hoje coloca-se outra pessoa, mas a ideia é a mesma. É você ter ali um gerente, vamos dizer assim, que cumpre as missões do patrão. Né? Basicamente é isso. Então o modelo não mudou muito, sabe? Gosto do modelo? Não gosto. Mas para mim segue a mesma ideia. Você tem alguém mandando por trás, que sempre foi um fetiche da família Pinheiro. Isso sempre foi ter essa pessoa lá no Goiás para que eles pudessem controlar pessoas. Tanto que todos que rebelaram contra esse modelo, eles foram tirados do Goiás. Quando o Wagner Vilela foi contra, ele saiu, ele voltou. Quando o Paulo Lopes se tornou contra, ele saiu, depois ele voltou. Quando o Raimundo se tornou contra, ele saiu. Então, assim, quando o Dr. Cid foi contra, ele saiu, mas a ideia sempre era essa, de ter essa figura lá que era controlada.